Então agora vamos falar aí da nossa temática da página 137, isso mesmo, abolição da escravatura. A gente sabe aí que o Brasil, né, o desenvolvimento do Brasil, tanto econômico, foi tudo em cima do quê? Da mão de obra escrava. E aí, com isso, né, várias coisas aí foram contestadas e várias leis foram criadas para beneficiar os escravos, mas a gente sabe que muitas delas não funcionaram, né? Então vamos lá, ó. Durante o período imperial, o Brasil era um país agrário e escravagista. Ou seja, a mão de obra escrava era a base da produção econômica, que se concentrava na agricultura. Todavia, a partir da segunda metade do século XIX, a escravidão passou a ser contestada de várias maneiras. Durante décadas, os abolicionistas lutaram contra a escravidão, ou seja, as pessoas que eram a favor dos escravos e lutavam aí pela liberdade deles, né, que não aceitavam, né, tudo isso que eles, todo esse sofrimento que eles passavam, né? Eles incentivavam e ajudavam a organizar fugas de escravos, além de criticar abertamente o governo, sobretudo nos jornais. Contudo, a liberdade pela qual escravos e abolicionistas lutavam demorou muitos anos para se tornar realidade, conforme podemos observar na imagem a seguir. Olha só, então essas aqui foram as 4 principais leis que foram criadas para beneficiar aí os escravos. A primeira foi criada aí em 1850, que é a lei que a tia já citou na videoaula anterior, que foi a lei aí de Eusébio de Queiroz, que proibiu aí o tráfico de escravos para o país, ou seja, não poderia mais sair, né, do Brasil e ir lá na África buscar escravos, então foi proibido, né? Mas isso acabou com a escravidão no Brasil? Não, fez com que intensificasse, né, o comércio interno de escravos. Então, os escravos se tornaram mais caros e aí eles trabalhavam ainda mais. Depois, em 1871, foi criado aí, em 28 de setembro, a Lei de Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de então. Ou seja, os filhos dos escravos que nasciam e após a data, né, de 1871, eles eram considerados negros livres, né? Ou seja, eles não eram escravos, né? Em 1885, aí o livro de vocês, ele trocou a data, tá? Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 30 anos, tá? Por que que ele trocou, tá, pessoal? Porque a Lei Áurea que foi criada em 1888. A Lei dos Sexagenários foi criada em 1885. Essa lei adiantou alguma coisa? Não, pessoal, não adiantou, porque muitos escravos nem conseguiam, né, chegar a essa idade. Muitos morriam antes. Então, isso não adiantou muito. Então, em 13 de maio, né, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, né, que acabando com a escravidão no Brasil, ou seja, foi então quando acabou. Então acabou em 13 de maio de 1888, foi assinada aí a lei que acabava com a escravidão no Brasil. Por meio da Lei Áurea, cerca de 80 mil brasileiros deixaram de ser escravos e ganharam a liberdade. Essa lei provocou o descontentamento dos fazendeiros, aqueles que eram a favor da escravidão, né? Como se sentiram prejudicados, eles queriam ser indenizados, né? E indenizados pelo imperador, já que entendiam que as pessoas escravizadas faziam parte de suas propriedades. Olha que absurdo, né, pessoal? Como isso não aconteceu, essa indenização não aconteceu, muitos deles deixaram de apoiar a monarquia. E esse fator também contribuiu para o fim do regime. Ou seja, então foi quando aí eles afastaram, né, o Dom Pedro II, né, do cargo. Então a gente viu aí que essas leis foram criadas, mas nem todas ajudaram, né? A lei de 1888, né, que foi criada e assinada pela princesa Isabel, colocou fim na escravidão, mas a gente sabe que dessa época até hoje, né, os negros sofrem muito preconceito e eles sofreram muito, né?
cada ano aí eles vêm lutando cada dia mais por sua liberdade de expressão, por N outras coisas que infelizmente acontecem, né, no nosso país. Então agora vamos aí realizar as atividades da página 138 e 139. Espero por vocês na próxima videoaula.